Olá, meus queridos, tudo bom? Muito prazer falar com você neste domingo, mais um domingo, né? Para a gente aprender da palavra de Deus, para a gente orar. Hoje nós vamos falar sobre o nosso segundo tema deste mês. Este mês nós estamos falando sobre Deus no centro das finanças, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o perigo de colocar o dinheiro no lugar de Deus. Esse vai ser o nosso tema de hoje, que é a nossa segunda mensagem da jornada deste mês. Tá bom? Este ano inteirinho nós temos procurado falar sobre a necessidade de colocar Deus em primeiro lugar. E Deus tem que estar no centro da família, como vimos no mês passado. E agora, especificamente falando sobre a questão de finanças, tá bom? Muito bem, vamos lá então, vamos ter uma oração, e aí logo em seguida eu quero compartilhar com vocês sobre o perigo de colocar o dinheiro no lugar de Deus, e nós vamos ver alguns trechinhos de Mateus capítulo 6, tá ok? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este domingo, te agradecemos pelo teu cuidado conosco. Pedimos que a cada dia o Senhor edifique a tua igreja, que o Senhor transforme os nossos corações, que os nossos corações sejam maleáveis, sinceros. Ó Deus, e que a nossa vida seja sempre sim, sim, não, não, e que não tenhamos um meio termo na nossa vida, mas ao contrário, a nossa vida inteirinha, ó Deus, esteja no centro da tua vontade. Este assunto que falamos este mês sobre finanças é um assunto tão importante e nós precisamos tanto da tua ajuda, precisamos do teu suprimento. Por isso pedimos que o Senhor use, ó Deus, esta mensagem para nos ensinar, para nos esclarecer e assim, Pai, coloquemos o Senhor em primeiro lugar. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá então, gente. Eu quero ler uma passagem de Mateus capítulo 6. Estou com a minha Bíblia aberta aqui, tá bom, gente? Ó, aqui, dá uma olhadinha. Ó, tá aqui. Mateus capítulo 6. Na realidade é do verso 19 até o verso 24, mas eu vou pular alguns trechinhos, tá bom? Para facilitar para a gente. Diz assim: não ajunteis tesouros na terra. Olha como que ele começa a passagem, Jesus ensinando as pessoas: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Aí pula um pouquinho e diz: porque onde estiver vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós até falamos sobre esse versículo semana passada. E mais um pouquinho para frente, do trecho diz: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus, e aí eu vou usar a palavra, tá bom? Do texto original que diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa palavra Mamon, a gente vai falar um pouquinho sobre ela depois, mas ela significa riqueza. Então você não pode servir a Deus e também servir a riqueza. O que realmente levaremos conosco após a morte? Pense aí, o que é que você vai levar após a morte? A resposta é absolutamente nada. Essa é uma verdade que todos conhecemos, mas frequentemente esquecemos. Jesus, aqui no monte, no Sermão do Monte, ele trata de uma questão que não é financeira, mas ele trata de uma questão espiritual. O assunto principal de todo esse trecho de Mateus capítulo número 6, tá? O assunto principal desse texto não é dinheiro. O assunto principal é quem governa o coração do homem, tá? Este é
o assunto que Jesus tenta tratar aqui. E Jesus mostra que existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de cada pessoa. Há uma disputa, tá bom? Interna muito grande. Mas a disputa não é entre Deus e pobreza. Não é isso. A disputa é entre Deus e Mamon, que é a palavra aramaica que significa riqueza. Existe uma disputa muito grande. E aqui em Mateus capítulo 6 faz parte de um conteúdo grande do Sermão do Monte. Então, Jesus está ensinando aqui sobre prioridades do reino, sobre confiança no dono do reino. Ele está ensinando sobre a vida espiritual autêntica no reino. É isso que ele está tratando aqui. E então, ele elabora, ele trata de um dos maiores concorrentes da fé, que infelizmente é o apego às riquezas. E observe que Jesus, ele não condena possuir bens, ele não condena isso. Vamos lembrar que Abraão possuía muitos bens, Jó possuía também muitos bens, Davi possuía bens. Por isso que o problema não é possuir riquezas, o problema é quando as riquezas passam a possuir você. O problema é quando as riquezas passam a me possuir. Este é o grande problema. E eu quero trazer para vocês 3 pensamentos sobre o que o dinheiro revela, tá bom? Ou o que a riqueza revela. Muito bem. O dinheiro revela nossos valores. Por isso que Mateus capítulo 6, verso 21 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Observe, gente, a profundidade dessa declaração. Jesus não diz, mostre-me sua religião, não é? Ele diz, mostre-me seu tesouro. Qual é o seu tesouro? Qual é o tesouro que você tem dentro de você? Porque aquilo que valorizamos revela quem realmente somos. A palavra grega aqui para tesouro, essa palavra ela é transliterada, no grego é tesauros, tá? Você vê muito parecido, né, com tesouro no português. E esta palavra grega, ela refere-se àquilo que consideramos mais precioso. E o que nós consideramos mais precioso é aquilo que protegemos, é aquilo que ocupa nossos pensamentos, é aquilo que gera nossas maiores preocupações. Então, aqui está, né, o nosso tesouro. E aqui então nós temos uma pergunta importante. O que é que ocupa a sua mente? O que é que tira o seu sono? O que mais domina as suas conversas? Pense sobre isso. Porque onde está o tesouro, o coração inevitavelmente irá atrás. Eu quero dar um exemplo bíblico para vocês. Eu não vou fazer isso agora, mas existe uma pequena historiazinha que Jesus conta em Mateus capítulo 19, do verso 16 ao verso 22, que fala sobre aquele jovem rico que queria seguir Jesus. É interessante, ele desejava a vida eterna. Mas quando Jesus tocou em suas riquezas, ele foi embora triste. Seu dinheiro não estava apenas em sua bolsa. Seu dinheiro estava em seu coração.
Isso é muito interessante. Por isso que esta passagem, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Esta passagem, ela tanto diz respeito à questão da riqueza, mas poderia ser um outro tipo de tesouro. E também é óbvio que diz respeito ao tesouro mais importante que nós temos, que é a nossa salvação, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus. Então veja, se o meu tesouro é a minha comunhão com Deus, é ali que vai estar o meu coração. Se o meu tesouro é a vida eterna, é ali que vai estar o meu coração. Então este versículo ele serve não só para mostrar que o meu coração pode estar voltado completamente para a riqueza, né? Mas também o meu coração pode estar voltado para Deus. Mas o que este verso ele tenta mostrar muito mais é que, infelizmente, nós arrumamos outros tesouros. E aí, então nós colocamos Deus de lado e introduzimos outros tesouros na nossa vida. Especificamente, aqui o contexto, o tesouro da riqueza, dos bens. Novamente, não é nada de errado ter esses bens, tanto é que eu falei para vocês que Abraão, Jó, né, eram pessoas ricas. Gente, um homem pode possuir milhões. O Elon Musk, que é um dos homens mais ricos do mundo, ele está muito próximo de se tornar o primeiro homem trilionário. Interessante. O primeiro homem a ser trilionário no mundo. Veja bem, ele passou de bilionário, ele é trilionário. Então um homem pode possuir milhões sem amar o dinheiro. E outro pode possuir quase nada e ainda assim ser escravo dele. Porque a idolatria, ela não é medida pelo valor da conta bancária. Ela é medida pelo apego do coração. Por isso que o problema não é o que está em sua carteira. O problema é o que está sendo, ou melhor, o que está sentado no trono do seu coração. Este é o grande problema, tá bom? Então, o dinheiro revela realmente os nossos valores. Um segundo pensamento ainda dentro desse trecho é que o dinheiro revela a nossa espiritualidade. Interessante que o verso 22 e o verso 23, ele diz, são os olhos a lâmpada do corpo, são os olhos a lâmpada do corpo. Muito bem, desculpe, estava lendo errado. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus, ele passa da imagem de tesouro para a imagem dos olhos. Na cultura judaica, olhos bons significavam generosidade e olhos maus significavam ganância e avareza. Quando alguém vive dominado pelo dinheiro, ele passa a enxergar tudo em termos de lucro, tá? Ou seja, ele perde a sensibilidade espiritual. Ele toma decisões apenas por interesses financeiros. Então grave isso.
quando o indivíduo ele é dominado pelo dinheiro, as decisões são totalmente voltadas para os interesses financeiros. Percebam que a ganância, ela distorce a nossa percepção. Por isso que o amor ao dinheiro transforma as pessoas em mercadorias e objetos de consumo. O amor ao dinheiro. O grande exemplo que nós temos, um exemplo bíblico sobre isso, é o próprio Judas Iscariotes. Durante anos ele andou com Jesus. Durante anos ele viu milagres. Durante anos ele ouviu os sermões de Jesus. Mas seu coração estava preso ao dinheiro. E aí então por 30 moedas ele vendeu o Salvador. Deu para entender? Infelizmente, Judas, ele tinha uma ganância. A ganância distorceu a percepção de Judas. Tinha um homem que ele dirigia olhando apenas para o painel do carro. E por algum momento ele ignorou a estrada, ele ignorou as curvas, ele ignorou os sinais. Qual foi o resultado? Um acidente. Gente, quando olhamos apenas para o dinheiro, nós deixamos de enxergar o que realmente importa. Quem vive olhando apenas para o lucro pode perder o propósito da vida. Tá bom? Vamos lá. Um último pensamento aqui para nós. O dinheiro revela nosso Senhor. Em Mateus capítulo 6, verso 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Gente, aqui a gente chega no clímax do texto. Jesus não fala de administrar dois senhores. Ele fala de servir a dois senhores. A palavra usada aqui para servir é a mesma usada para escravidão. Então Jesus está dizendo: alguém sempre governará a sua vida. E esse alguém pode ser Deus ou pode ser Mamon, que é a riqueza. Mas o que é Mamon? Mamon naquela época era uma expressão usada para riquezas e confiança material. Tá? Então não era apenas dinheiro. Era a crença de que o dinheiro poderia fornecer segurança, identidade, proteção, felicidade. Tá? E para exemplificar novamente esta ideia, existe uma parábola daquele rico insensato, lá de Lucas capítulo 12, versos 16 a 21. Ele acumulou riquezas, ele construiu celeiros maiores, ele achou que seu futuro estava garantido, mas naquela mesma noite sua vida foi requerida. Veja bem, ele tinha recursos, mas ele não tinha a Deus. Uma pequena ilustraçãozinha só para a gente entender esse aspecto. Uma bengala é útil para apoiar o corpo. Muito bem. Mas se você tentar construir sua casa sobre uma bengala, tudo desaba. O dinheiro é um apoio, mas não pode ser o fundamento da vida. Aquilo em que você mais confia se torna seu verdadeiro Senhor. Vamos concluir esta meditação? Eu acredito que Deus está perguntando para nós hoje o seguinte: quanto dinheiro que você possui?
O que você está fazendo com ele? Qual é o lugar que ele ocupa na sua vida? Eu acho que Deus quer saber quem é que está no centro da nossa vida. É a riqueza ou é o Senhor? Por isso que o problema nunca foi o ouro. O problema sempre foi o coração. O dinheiro pode ser uma bênção, uma ferramenta, um recurso, mas jamais pode ocupar o lugar de Deus. Porque quando o dinheiro sobe ao trono da nossa vida, Deus ele é empurrado para fora. E meus queridos, hoje o Senhor nos convida a examinar o nosso coração. Onde está seu tesouro? O que domina suas decisões? Em quem está sua confiança? Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o vosso coração. Deus te abençoe. Forte abraço. Um beijo no coração. Tchau.